Excelência é realizar algo além das expectativas. É dedicar-se totalmente sem reservas. Ser excelente é superar a si mesmo. Fazer algo com toda diligência. Jesus serviu seus discípulos a fim de ensiná-los que devemos servir uns aos outros sem distinções nem ambições, para que em tudo o que fizermos, façamos como se fosse para Deus, com toda a dedicação. Quando nossas obras são de grande qualidade, elas revelam aquele que é o padrão de excelência. Seja excelente em adorar. Faça mais. Doe mais. Sirva mais. Se esforce mais. Ame mais e comprometa-se mais. A excelência é sinônimo de dedicação. Excelência é o padrão do céu. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente na sua vida nessa manhã. Amém? Quero te convidar a você sacar a sua espada. Saque a sua Bíblia, seja ela digital ou seja ela impressa, no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler do 28 até o 32. Nós vamos meditar nessa manhã de maneira reflexiva. Eu quero deixar uma reflexão com a igreja. E o desejo do meu coração que essa reflexão chegue até você e que você seja motivado para fazer com que essa reflexão seja algo positivo na sua vida. Se você vai fazer com que minhas palavras sejam negativa ou positiva, vai depender de como o Espírito Santo vai tocar a sua vida e de como você vai reagir àquilo que eu quero explanar aqui nessa manhã. Nós vamos pensar nessa manhã sobre a torre e o rei. A torre e o rei. Quem joga xadrez vai estar falando assim, pastor, está parecendo um jogo de xadrez. Mas é assim. A nossa vida, muitas vezes, ela se assemelha a um jogo de xadrez. Existe uma peça principal, e essa peça principal é a nossa vida, é a nossa espiritualidade, é o rei que não pode ser devorado pelo inimigo, pelo adversário. Existem momentos de recuar, existem momentos de avançar, existe momento que nós avançamos uma casinha, existe momentos que nós avançamos 2, 3 casinhas, andamos de forma mais convincente. Mas seja como for, a nossa vida de vez em quando parece um jogo de xadrez. Mas eu não quero meditar nessa manhã sobre um jogo de xadrez. Eu quero meditar sobre algo que tem a ver com o jogo de xadrez, sobre planejamento. Como eu quero planejar ou como eu quero vivenciar este ano que está nos primeiros dias, no primeiro mês, findando por aí. É sobre o final do ano, sobre aquilo que você vai fazer, que eu quero que você comece a pensar comigo nessa manhã. Lucas 14, 28, a minha versão vai dizer assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombe dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000 homens? Caso contrário, estando o outro ainda longe, enviará-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Amém, querido? Ore comigo nessa manhã. Peça mesmo para que Deus fale no teu coração, na sua mente, muito mais do que eu tenho capacidade para levar você a uma reflexão. Peça para Deus te revelar coisas maiores que estão na palavra dEle nessa manhã, para que você possa fazer isso na sua vida no resto desse ano. Paizinho bondoso, Deus de amor e misericórdia, nós te agradecemos, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, pela sua palavra. Te louvamos, ó Deus, por essa manhã. Agradecemos, ó Deus, pelo ar que respiramos, ó Deus, porque é providência tua, Pai. Foi o Senhor que fez, ó Pai. Te agradecemos pelo dom da vida, Pai. Te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Mas nós queremos te pedir, venha nos guiar, ó Pai. Venha nos encher
da sua graça e vem nos encher do teu poder, ó Pai, para que possamos vivenciar dias melhores, ó Pai, mesmo que não haja nenhuma sinalização do mundo para que isso aconteça, Pai. Mas maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. É isso que a tua palavra nos ensina. Maior é o Senhor, ó Pai, do que qualquer coisa que possa vir contra as nossas vidas, ó Pai. Quanto a mim, meu Deus, tem misericórdia. Me esconda-me, ó Pai, atrás da sua cruz, ó Pai, porque careço do Senhor continuamente, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. O que eu quero começar, vamos dizer, a suscitar nessa manhã? Eu quero que você comece a planejar ou pensar em algo que você pode planejar nesse ano. É um ano difícil? É um ano difícil, é um ano que parece que voltou a mesma fita, as mesmas coisas de um ano, de 2 anos atrás, mas eu quero despertar também uns sonhos. Aquilo que talvez esteja adormecido, que você não conseguiu vivenciar, aquilo que talvez você falou assim, é impossível, não aconteceu, não vai acontecer, não vai ter jeito. Eu quero tirar desses poucos versículos algo para que você construa de modo reflexivo, algo positivo na sua história de vida. Guarde uma coisa, quando nós deixamos de sonhar, nós começamos a morrer. Quando nós deixamos de sonhar, nós começamos a morrer. E se alguém te falou que sonhos não morrem, isso não é verdade. Nós levamos os nossos sonhos lá para a cidade do pé junto e nós deixamos então de existir, pelo menos aqui nesse mundo, nesses dias em que nós estamos vivendo. Alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que o que eu li aqui foi 2 parábolas. E se você prestar atenção, tem a parábola dos perdidos lá, do filho pródigo, da dracma perdida, da ovelha perdida, está muito próximo do contexto. Muitos dizem então que é uma parábola, e tem muito a ver com parábola, não se sabe o nome do rei, não se sabe o nome do construtor, não se sabe qual é a cidade, não se tem muitos detalhes. Mas como eu gosto de causar um pouquinho de polêmica, eu vou dizer que não são parábolas. Não são parábolas, são analogias. E daqui a pouco eu vou dar o nome do construtor e vou dar o nome do rei. Numa teoria que é muito minha, você não precisa, vamos dizer, acreditar piamente que na realidade é uma analogia e que o rei e o construtor são as mesmas pessoas. Mas eu vou arriscar, tá? Num pensamento muito meu, dizer quem é e qual é o nome desse personagem que por acaso você já conhece. Parábolas então são histórias colocadas ao lado de outras para nos revelar uma verdade. Parábola tem uma verdade principal. E essa verdade principal, ela não pode ser excluída do texto. Parábola não nos traz doutrinas, nos traz um ensinamento. O ensinamento principal dos versos que eu li com a igreja é tão somente a dificuldade que os servos do Senhor, as dificuldades que aqueles que seguiam Jesus Cristo teriam em continuar o seguindo. Aqueles discípulos que ouviam teriam muitas dificuldades. Jesus fala para eles assim, talvez como minha mãe sempre falou para mim, abre do olho, menino. Abre teu olho, menino. Jesus fala para eles assim, fique esperto, vão acontecer algumas coisas. Onde que Jesus estava? Jesus estava numa caminhada. Ele saía da Galileia e ele ia para a Judeia e ele iria entrar em Jerusalém. Naquele dado momento, a popularidade de Jesus era tão grande, que ele seria recebido em Jerusalém como um rei. Teria ali um jumentinho, 0 quilômetros, as pessoas saudando no domingo de Ramos, porque não tinha bandeirinha de Israel naquela época, aclamando, hosana, hosanas, bendito seja o filho de Davi, colocando Jesus como rei. Mas ele era servo, ele sempre se colocou como servo, ele vai voltar como rei. E o que Jesus está falando assim, vocês vão me receber como rei no domingo. Na sexta-feira, eu serei um homem crucificado. A sexta-feira será a sexta da paixão, onde eu não serei mais rei, eu serei o sacrifício do amor de Deus pelo mundo e pela vida das pessoas. E Jesus está falando para os seus discípulos, é perigoso. Vai ter gente que vai ter um sotaque, e o sotaque vai condenar que ele é galileu, que ele me segue. Vai ter gente que vai me negar 3 vezes. Negacionismo é um negócio muito interessante, né? Está na moda, e o grande negacionista que o mundo teve foi Pedro, negou Jesus 3 vezes.
E se você quiser estudar um pouquinho sobre negacionismo, estudem um pouquinho sobre gnose, que vocês vão ver que o negacionismo não é novo e ele é muito perigoso para a igreja, se ele não for estancado. Participe da escola bíblica. Nesse semestre a gente vai estar falando um pouquinho sobre a gnose. Então Jesus, mas nós temos que tirar tão somente no texto o perigo de seguir a Jesus Cristo, a dificuldade de seguir a Jesus Cristo, a tudo aquilo que a gente iria passar seguindo a Jesus Cristo, ou pelo menos os discípulos, e nós passamos de um modo diferente nos nossos dias. Não, existem outras verdades, existem outros ensinos no texto, e é isso que eu quero trabalhar com vocês. Eu não quero trabalhar o perigo e a dificuldade de seguir a Jesus Cristo. Eu quero trabalhar o perigo de não se planejar, o perigo de não ter sonhos, o perigo de começar a fazer algo de maneira irracional, de maneira dissoluta e acabar num fracasso. Não para desestimular para que você sonhe, para que você tente, mas pelo contrário, para te orientar para que você tente e para que você possa então conseguir. Nós vamos estar pensando então sobre o primeiro. O primeiro do meu título é a torre. Quando nós olhamos para a torre, muitos dizem assim que essa torre era uma torre rural. Era um fazendeiro então que estaria fazendo essa torre para servir de vigia, de proteção à colheita, para servir de depósito das coisas agrícolas, dos maquinários e até dos animais. Eu começo a olhar para o texto e vejo que Jesus fala que pessoas iriam passar ali, iam ver que ele não conseguiu acabar e ia zombar dele. Então parece que o contexto rural ele é excluído. Parece que é um contexto urbano, aonde muitas pessoas para aquela época, passariam na frente daquela torre e ali iriam dizer, olha lá, não conseguiu terminar então. Quando nós pensamos em torre, nós lembramos da Torre de Babel, onde os homens queriam chegar até o céu e não estar mais sobre o poderio de Deus, através do dilúvio. Quando nós pensamos em torre, nós pensamos naquela torre que está meio inclinada lá na Itália e ninguém consegue arrumar, e o charme dela é porque ela está inclinada. Se ela não tivesse inclinada, eu não estaria falando dela hoje. Nós pensamos na Torre Eiffel, que é um monumento no mundo, mas naqueles dias a torre não tinha esse significado, ou não buscava isso, não buscava estar longe do domínio de Deus, não era um monumento, era tão somente que era colocado na cidade para servir talvez como moradia, talvez como um refúgio e proteção. Lá ficava um vigia, e às vezes é chamado de torre de vigia, porque o vigia via quando os inimigos vinham, e aí tocava uma trombeta, um chafar, qualquer coisa parecida, e avisava. Seja como for, Jesus ele começa a mexer um pouquinho, e ele começa a falar com os seus discípulos a respeito de construção. E eu vou falar agora para vocês. Tenham cá comigo que não é uma parábola. Tenham cá comigo que esse construtor é o mesmo rei, e eu vou tentar dar um nome para ele. Depois vocês pensem um pouquinho se faz sentido ou não. Chama-se Herodes Antipas. Quando Jesus fala com seus discípulos, ele lembra de Herodes. E aí ele usa uma analogia com Herodes para falar das dificuldades. Por que Herodes? Herodes era um construtor. Herodes era um rei idumeu que governava pelo poder de Roma e que foi muito famoso por construir muitas coisas. E também por começar muitas coisas e não terminar. Talvez Jesus pegou o piorzinho de Herodes para poder exemplificar. Herodes construiu uma cidade no pé do Mar da Galileia, chamado Tiberíades. Homenagem ao imperador romano chamado Tibério César. Herodes tentou construir um arqueduto que saía do templo e que iria para o templo, levaria água para o templo, e essa construção não saiu do papel. E era então motivo de zombaria para Herodes. Começou a construir um arqueduto e não terminou. E faz muito sentido isso. Tiberíades era homenagem aos romanos, os romanos patrocinaram. O arqueduto do templo era para os judeus não tiveram condições de fazer. E aí, Herodes ficou com aquela fama.
de ser um péssimo construtor, de ser alguém que começou a fazer algo e não terminou. Qualquer semelhança com os políticos ou com a rodoviária que a gente tem ali, bem aqui pertinho, não é mera coincidência. Não planejam, não vão até o final, as obras ficam pelo meio. Mas não é o dinheiro deles. Quando a gente precisa planejar, e aí o dinheiro é nosso, e aí as energias são nossas, o tempo é nosso, a coisa precisa ser diferente. Talvez você esteja pensando, e eu quero mexer realmente com a sua mente nessa manhã. Tá bom, pastor, e o rei? Eu sei que Herodes era rei, mas teve uma guerra? Teve uma guerra. Herodes é aquele camarada que era casado com uma mulher, filha de um rei Nebateu, chamado Aretas. E diz que ele se namorou pela sua cunhada, deu carta de divórcio para a sua mulher, né? E aí você sabe quem que vai perder a cabeça por falar a verdade? Quem que vai perder a cabeça por falar a verdade? João Batista. Nós trabalhamos com a verdade. Se for preciso perder, nós vamos perder. Se for preciso perder a cabeça, nós vamos perder a cabeça. Se for preciso renunciar a algo, nós vamos renunciar. Se for preciso ter que tomar uma postura do lado da verdade, nós vamos tomar uma postura, porque nós trabalhamos com a verdade. Nós não trabalhamos com fake news. Crente está na hora de prestar atenção no que espalha pelo WhatsApp, porque estão espalhando mentiras. Se você não sabe o que é verdade, deleta, apaga. Não fala, não propicia notícias falsas para as outras pessoas. Lembre-se, nós trabalhamos com a verdade. E igreja que foge da verdade não é uma igreja verdadeiramente cristã. Muito bem. João Batista perde a cabeça por falar a verdade e ele casa com uma outra mulher, a sua cunhada. O sogro, o rei Nebateu, ficou nervoso e deu voz de guerra. E falou para Herodes que iria invadir o seu trono e iria destruir a sua cidade. Historiadores dizem que Herodes tremeu e sabia que iria perder a guerra e que tinha que fazer um tratado de paz. E aí ele usou os romanos, que dominavam de verdade, para ter um tratado de paz. Herodes é o pato. Sabe o que é o pato? O pato não é um bichinho que anda de qualquer jeito. O pato não é um bichinho que anda devagarzinho. O pato não é um bichinho que voa mal. Ele anda mal, nada mal e voa mal. Ele faz tudo, mas faz tudo parece que pela metade. Eu vou chamar Herodes nessa manhã, então, de pato. Ele é o construtor da torre, ele é o rei que precisava aprender algo mais naqueles dias. Planejar é algo recomendável. Planejar não é algo errado, porque Jesus está nos ensinando a planejar. Pelo contrário, planejamento é o começo de sucesso de uma jornada. E planejamento tem que ser com excelência. Afinal de contas, vivemos o ano da excelência. Quando nós não temos um planejamento com excelência, nós não vamos conseguir ter, então, aquele objetivo final alcançado. E vamos experimentar algumas coisas terríveis, tal qual Jesus propôs nessa analogia. Primeira coisa, fracasso. O construtor era um homem fracassado. Fracassado porque ele começou sem planejar. Porque ele não tem um orçamento doméstico. Porque ele não tem controle no cheque especial. Porque ele não tem controle no cartão de crédito. Porque ele é compulsivo. Ele chega no shopping, ele vê, ele fala, vou comprar. Por que não comprá-lo? Porque não comprá-lo, comprei-o. O construtor era um homem insensato. Parece que ele não pede conselhos. Se o rei se assenta para pedir conselhos com seus generais, para ver se ele guerreia ou se ele pede paz, o construtor não. O construtor parece que ele vai diretamente fazer. Ele passa então por zombaria, porque vão zombar dele, vão falar, olha lá, começou e não terminou. E o pior, ele tem uma reputação terrível no meio da sociedade. Porque todo mundo fala, começou e não
terminou, não tem um bom planejamento, não é um bom prefeito, não é um bom governador, não é uma boa dona de casa, não é um bom chefe de família, não é um bom executivo, não é um bom empresário, porque não planeja. Não é um bom estudante, porque deixou para tirar as notas melhores lá no final do ano. Aí ficou desesperado, fez promessa, falou para a mãe orar, falou para o pai orar, porque começou de qualquer jeito o ano. Não cutuca o irmão do lado aí, não. Talvez você esteja pensando assim, legal, pastor, legal, só que eu não tenho nada. Eu até tenho um planejamento, sabe? Eu até tenho um sonho, pastor, até tenho um sonho. Mas sabe o que eu tenho agora? Nada. Eu quero te dizer só uma coisa, o que você tem já é suficiente para que Deus faça um milagre na sua vida. O que você tem já é suficiente para que Deus realize o teu sonho, se o teu sonho for para a glória de Deus. Deus pode fazer todas as coisas. Aliás, Ele fez um mundo do nada. Não se tinha nada. E pela palavra de Deus, o mundo foi feito. Você acha que aquilo que você planejou, com aquilo que você sonhou, aquilo que talvez você esteja pensando nesse momento, basta só Deus falar, aconteça, que isso vai acontecer para a glória e para a honra do nosso Deus. Amém, igreja? Nesse ano, nós teremos opções em fazer e opções de não fazer. O construtor, ele tinha a opção de fazer e ele tinha a opção de não fazer. Existem coisas que nós não devemos fazer, porque isso vai caminhar para algo errado, para algo que não vai dar certo. Mas, diferentemente, o rei, ele não tinha a opção de não fazer guerra, ele tinha que fazer algo, ele tinha que, pelo menos, pedir a paz, pedir para que o outro rei não guerreasse contra ele. Se for realmente Herodes, tinha que chamar os romanos. Muito bem, chegamos então no segundo personagem daquilo que eu propus lá no início, o rei. Um pouco diferente do construtor, porque ele tinha que tomar uma atitude. Na nossa vida é assim. Existem coisas que a gente consegue deixar para amanhã, deixar para outro mês, deixar para a semana que vem, mas tem coisas que nós precisamos tomar uma decisão e é o mais rápido possível. Não dá, como se diz por aí, ficar levando com a barriga, deixando para amanhã, para depois, transferindo para que outras pessoas possam tomar decisão. Existem momentos na nossa vida que nós devemos tomar as rédeas daquilo que nós estamos construindo, daquilo que nós estamos fazendo. Isso deve ser orientado pela palavra de Deus, por aquilo que Jesus nos ensina, por aquilo que os evangelhos nos mandam, não pelo que os youtubers da vida, aí, as pessoas que são referências digitais, nos ensinam. Não porque alguns pastores pregam, não por aquilo que eu prego, mas por aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Ok, precisamos então aprender a agir de acordo com as situações. Precisamos aprender a parar e nos assentar para calcular aquilo que nós vamos fazer. Nós que somos aquela geração imediatista, que não para um pouquinho para pensar, que não tem paciência em momento nenhum, o planejamento exige que nós paremos. Pare, pense, tenha uma reflexão sobre aquilo que você quer fazer. Vão aparecer no seu ano ótimas ofertas, mas nem todas as ofertas nós temos, vamos dizer, os pés para poder alcançar. Então nós vamos buscar as coisas que são tangíveis, coisas que nós realmente podemos alcançar, coisas que realmente vão edificar a nossa vida e vão contribuir para o reino de Deus, que vão engrandecer a nossa história de existência e aquilo que Deus quer
para as nossas vidas. Nós temos então que aprender a buscar conselhos. Buscar conselhos com as pessoas certas. O rei, ele se assenta, ele começa a conversar com seus conselheiros para dizer assim: vamos com 10 mil homens, será que ele não tem 20? E nós vamos perder a batalha. Ele procura o conselho com as pessoas certas. Existem algumas pessoas que colocam algo na mente e aí conversam com alguém e falam assim: é de Deus. Conversa com outro e fala: é de Deus. Conversa com outro, é de Deus. Conversa com alguém e alguém fala assim: olha, não sei se é de Deus não, cuidado, pense bem. Ela fala: não, mas a maioria venceu. A maioria falou que é de Deus, eu vou fazer. Se você chegar para mim e falar assim: pastor, eu tenho algo que Deus me falou. Eu falo: então eu não preciso falar nada. Se Deus te falou, quem sou eu para falar alguma coisa? Apenas pegue aquilo que Deus te falou e compare na Bíblia, ver se tem algum fundamento. Nós temos que tomar muito cuidado. Existem muitas pessoas que falam aquilo que Deus nunca falou, que ensinam aquilo que Deus nunca ensinou, que promovem tão somente algo que vai motivar as pessoas, e aí vai falar para você: construa, 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 e aí você não vai construir, vai ficar chateado, fracassado, vai ficar com muitas dificuldades. Eu sou um apaixonado pelo Nordeste brasileiro. Não sei porquê, mas eu sou um apaixonado pelo Nordeste brasileiro. Tem alguns ditados que são dessa região, que são muito interessantes. Você já viu a expressão sem eira e nem beira? Você já viu? Eu quero aprofundar o teu conhecimento um pouquinho mais nesse ditado. Esse ditado é do Brasil colonial. É lá do nosso passado. E quem tinha um grande prestígio, ele tinha no seu beiral, no beiral da sua casa, 3 saliências, 3 dentinhos. Hoje a gente pode falar assim que é de gesso, mas naquela época não era de gesso, não. Era de cimento puro. Cada um, e a expressão era: se você não tem uma casa com 3 saliências, você é um camarada sem eira e nem beira. Não quer dizer que você não tivesse uma casa, não quer dizer que você não tivesse um emprego, não quer dizer que você não tivesse uma família, mas faltava aquelas 3 saliências lá no beiral da sua casa. E essas 3 saliências, elas têm algo muito interessante. Elas representam algo muito interessante. A primeira saliência representava sabedoria. E olha que o ditado ele não começa com riquezas, ele não começa com coisas suntuosas, ele começa tão somente com sabedoria. Se nós queremos planejar, sonhar e ter objetivos, a primeira coisa que nós devemos ter é sabedoria. E se você está achando que você não tem sabedoria, eu digo para você: peça a Deus, que Deus vai distribuir para você, porque isso está lá na sua palavra. Isso faz parte do que Deus nos ensina. A segunda saliência era status. Talvez o status de ter exatamente aquela casa daquela maneira. Veja que status nem sempre é sinônimo de riqueza. Status é tão somente um símbolo de alguém que é conhecido, que goza de uma posição, e não necessariamente goza, então, de riquezas, de dinheiro, mas é um status quo daquela pessoa. E a terceira saliência revela tão somente que aquele camarada era um cara rico. Veja só, começou com a sabedoria, passou pelo status e termina, então, na riqueza. Esse talvez seja um caminho que nossos planos, nossos sonhos precisam ter nesses anos. Primeira coisa, sabedoria. Segunda coisa, você tem que ter um status, você tem que ter uma condição que você caminha do lado de Deus, e que Deus caminha com você, e se você não pode todas as coisas, mas você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você não anda com qualquer um do seu lado, e você não tem qualquer pessoa te orientando. Você tem Deus do seu lado, você tem o Espírito Santo falando aquilo que você pode fazer, aquilo que você não deve fazer, e como você pode fazer. E eu não vou falar que você vai ficar rico, mas eu vou falar que você vai ficar rico de execução de planejamento, não de dinheiro.
você vai ver o teu sonho realizado, e o teu sonho não necessariamente tem a ver com dinheiro. Pode ser um sonho de um filho passar no Enem, de estar na faculdade, pode ser um sonho do marido ser transformado, porque marido é problema, né? Marido é problema. Talvez o teu sonho seja de um parente se converter ao Senhor Jesus Cristo. Eu não sei qual é o teu sonho, o que mexe, mas você precisa começar a planejar isso. Eu sou um camarada que eu vejo em tudo, ou em quase tudo, planejamento. Em tudo, ou em quase tudo, planejamento. O que nós teremos nessa manhã? A ceia. Teremos nessa manhã a ceia do Senhor. Eu vou quebrar o protocolo e vou ler o texto da ceia antes de eu me achegar ali à mesa. Mateus 26, a partir do verso 26. E eu quero mostrar para você nessa manhã que Jesus, ele planejou a ceia. Planejou com o início, planejou com o meio e planejou com o fim a ceia. E é isso que nosso planejamento precisa ter. E é isso que a execução dos nossos sonhos precisam ter, o início. E eu quero estar despertando isso. Meu objetivo de estar nessa manhã aqui é despertar isso. Para que você comece a executar amanhã. E que quando chegar junho, julho, maio, dezembro, não ser, você possa executar. Mateus 26, capítulo 26, verso 26, diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, o abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão do pecado. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E aí eles cantaram, então, um hino. E aí eu vou pedir para o pessoal do louvor já se preparar para cantar um cântico para a gente aqui. Mas, vejam só, Jesus, ele planeja a última ceia. E a última ceia, ela aconteceu no cenáculo. Tinha lá um lugar e Jesus se reúne com seus discípulos, e aí ele diz que dessa hora em diante não beberei mais do fruto da videira. Ou seja, ele começa a planejar. O início do planejamento da ceia foi lá no cenáculo. E ele diz: eu não vou participar, mas é para que a igreja participe. É para que a igreja esteja pronta. É para que a igreja lembre, traga à memória o meu sacrifício. E aí o planejamento de Jesus termina quando nós participaremos da ceia ou da bodas do Cordeiro novamente no reino de Deus. Você conseguiu perceber? Você conseguiu entender que Jesus planejou tintim por tintim a última ceia, a retomada da ceia, e nós estamos entre a fase do planejamento, do início do planejamento, do final do planejamento, nós estamos no período da execução. Quero crer, com muita fé, que Deus despertou algo na sua vida e no seu coração nessa manhã. Talvez nas pessoas que me ouvem pelos meios digitais, que me veem pelos meios digitais. E eu quero te convidar a viver uma nova etapa. Eu quero te convidar a viver o período da execução daquilo que Deus colocou no seu coração. Nós vamos orar nessa manhã. E nós vamos pedir para que Deus desperte mesmo algo em você, algo que talvez foi esquecido, algo que talvez você mesmo deixou lá no fundinho da gaveta, algo que você deixou lá no profundo da mente, para que você desentulhe esses poços, para que você comece
a mexer com o seu emocional mesmo, para que você comece a mexer com a sua fé, para que você reconheça que não tem sabedoria e que precisa de Deus, mas Deus estará presente todos os dias, ao longo da nossa vida. Jesus estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para que você não chegue lá no final do teu planejamento e passe pela insensatez, mas que passe pela alegria de ter algo que Deus fez para você, de ter a alegria de ter algo que Deus fez por um parente, que Deus fez pelo marido, pela filha, pelo filho, pelo vizinho, de algo que Deus fez, porque você ousou sonhar nessa manhã, ousou planejar nessa manhã, e muito mais do que isso, ousou começar a executar isso. E eu não vou dizer a partir de segunda-feira, eu vou dizer a partir do momento que você colocou os pés para fora dessa igreja. Olhe comigo nessa manhã, reaviva os teus sonhos, reaviva a tua vida, não deixe de sonhar, não deixe de viver, não deixe de crer, não deixe de buscar sabedoria de Deus para você. E todas as vezes que você participar da ceia, mensalmente, você vai lembrar daquilo que eu te falei. Deus planejou, Deus está executando, e um dia nós participaremos da ceia, junto com Jesus, lá no reino de Deus. Pai bondoso, Deus de amor e misericórdia, nós te louvamos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela sua palavra, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor continua, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, visitando vidas e visitando corações, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, continua acreditando no ser humano. O Senhor continua acreditando na igreja. O Senhor continua acreditando nas pessoas, ó Pai. Desperta, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, o melhor que o meu irmão, que a minha irmã, que esse homem, que essa mulher tem no seu coração, Deus. Comece a dar ele, ó Pai. Comece a dar a ela, Pai, sabedoria, Pai. Comece a dar a ele, a ela, Pai, um status de que ele não anda sozinho, de que ela não anda sozinha, que o Senhor caminha com ele, que o Senhor caminha com ela, Pai. E que a riqueza, Pai, não seja a riqueza que a traça corrói, que o ladrão rouba, Pai, mas que seja a riqueza do banco celestial, ó Pai, lá nos altos céus, ó Pai, daquilo que não é roubado, daquilo que não se deteriora com o tempo, Pai, mas daquilo que permanece nas nossas vidas, ó Pai, para todos sempre. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, reaviva, Pai, corações, vidas, ó Pai. O mundo não acabou porque nós enfrentamos a Covid. O mundo não acabou, ó Pai, porque nós vivemos uma pandemia. O mundo continua e nós continuamos vivos, ó Pai, porque a sua graça está sobre nós, ó Pai. Isso não muda, Pai. Isso é como o Senhor, ó Pai, é imutável, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, tira o medo, ó Pai, tira a sensação de fracasso, tira, meu Deus, dos teus filhos que me ouvem, ó Pai, a sensação de insegurança, Pai. Se alguém zombou, ó Pai, dos seus filhos, ó Pai, o Senhor, ó Pai, é aquele que irá vingar, ó Pai, esses dias. Mas que nós possamos construir, ó Pai, do lado do Senhor, ó Pai, dias de sabedoria, ó Pai. Dias, ó Pai, em que a nossa reputação não será a reputação de um fracassado que começou algo e não terminou, mas será a reputação daqueles que vão olhar para as nossas vidas e vão ficar boquiaberto, dizendo como ele conseguiu, como ela conseguiu, como isso aconteceu, ó Pai. Deus, isso só vai acontecer nas nossas vidas, quando nós ouvirmos a sua voz, quando nós formos guiados por Ti, ó Pai. Vem derramar, ó Pai, da sua graça sobre as nossas vidas, ó Pai, nessa manhã, ó Pai, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus, amém e amém.